Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, o fato novo faz tudo ficar diferente. O fato novo é você mudar algo que não tá dando muito certo ou não tá indo no caminho muito certo para colocar alguma coisa nova, diferente. O fato novo cria ânimo nos jogadores, cria ânimo em quem tá trabalhando com futebol. E é isso que a gente vê hoje dentro do Ninho do Urubu. Eu vou mostrar para vocês imagens do primeiro dia de treinos do Filipe Luiz e não tem como desassociar aquilo que a gente vai ver com aquilo que a gente viu em 2019. Filipe Luiz, assim como Jorge Jesus, treina junto com o time, corre atrás junto do time e treina em 2 períodos. Eu quero que vocês entendam bem essa situação dos 2 períodos, tá? Não necessariamente 2 períodos tem que ser treino pela manhã e treino pela tarde. Não, você pode separar 2 períodos de treinamento para 2 situações que eram muito realizadas com o Jorge Jesus e, pasmem, com Domenech Torrent e também com Paulo Souza. Os demais treinadores não praticavam muito esses 2 períodos que eu vou explicar para vocês agora. Num primeiro período ou num primeiro momento, o Filipe Luiz juntou todo mundo lá no auditório do Flamengo para os caras poderem estudar o Corinthians. Ele já trouxe tudo mastigadinho, como Jorge Jesus fazia. Pontos fortes, pontos fracos do Corinthians. E mostrou para os jogadores, estudou com os jogadores. O tempo que precisar levar, ele vai levar para estudar o adversário junto com os atletas. O Tite, por exemplo, estudava o adversário sozinho e deixava para estudar na véspera do jogo. Eu me lembro de uma pergunta para o Matheus Bach sobre se eles já conheciam a equipe do Peñarol. Isso quando a gente estava no primeiro jogo da Libertadores das oitavas de final. O Matheus falou assim, não, a gente só vai preocupar com o Peñarol quando o Peñarol realmente se classificar e quando a gente se classificar também. Ou seja, os caras deixavam para estudar tardiamente. Não começavam a ver, mas podia não ser o Peñarol, podia ser o time. Estudasse os 2. É isso que o Filipe Luiz faz. É isso que o Jorge Jesus fazia também. Estudava todo mundo, botava todo mundo para estudar juntos, como o Filipe fez ontem, e depois separou a equipe em 2, né? Os caras que jogaram fizeram o regenerativo, os jogadores que atuaram como titular contra o Atlético do Paraná fizeram o regenerativo, e aqueles que não jogaram, que para nossa sorte são os jogadores titulares do jogo de amanhã, foram para o campo para poder treinar com o Filipe Luiz. Ali ele já treinou o Arrascaeta, já treinou o De La Cruz, já treinou a dupla de zaga Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro. E o interessante, como vocês estão vendo nas imagens aí agora, é que o Filipe, assim como o Jorge Jesus, participou de todo o treinamento. Não só ele, como toda a sua comissão. E tem mais um detalhe, pessoal. Eu apurei ontem à tarde que para o Filipe Luiz não foi passado que ele é um técnico interino, não, tá? A chance é dele e da comissão dele. E a comissão técnica do Filipe Luiz e ele estão encarando a oportunidade de verdadeiramente assumirem o Flamengo em definitivo. Os caras não estão pensando, não, nós vamos ficar aqui só até dezembro e depois a gente volta para o Sub-20. Não. Tanto o Filipe quanto a comissão técnica dele estão acreditando que é a chance da vida deles, a oportunidade da vida deles. A ideia deles é já preparar a pré-temporada para o dia 1º de janeiro. Fabrício, mas aí não depende só do Filipe Luiz, depende também de quem vai vencer as eleições no ano que vem. Pois é, eu fui assuntar também com algumas pessoas para saber a situação. Vamos lá. Rodrigo Dunge de Abranches, se for ele eleito no final do ano, o Filipe Luiz estiver fazendo um bom trabalho, segue o Filipe Luiz. Luiz Eduardo Baptista, o BAP, se for ele o campeão na eleição, se o Filipe Luiz estiver fazendo um bom trabalho, segue para o ano que vem. Maurício Gomes de Matos, se for ele eleito no final do ano e o Filipe Luiz estiver fazendo um bom trabalho, segue o Filipe Luiz. Então, assim, as 3 principais frentes dentro do Flamengo hoje veem no Filipe Luiz o cara para continuar. Agora, gente, é óbvio que tudo vai depender de resultados. Se o time jogar mais, se o time jogar melhor, se o time for mais conciso, atacar mais, desperdiçar menos,
for um time diferente daquilo que está se apresentando agora, as chances do Felipe ficar para o próximo ano, independente de quem vencer as eleições, é imensa. Até porque a maioria desses candidatos são candidatos saudosistas. Todos eles se lembram do que aconteceu com o Cláudio Coutinho. Todos eles se lembram do que acontecia quando Carlinhos Violino assumia. Então esses caras, assim, veem que pode acontecer com o Felipe o que aconteceu com o Coutinho e o que aconteceu também com o Carlinhos Violino. Além de outros treinadores que saíram do meio do futebol do Flamengo e assumiram o clube pouco depois. E aí, pessoal, eu quero comprovar com vocês mais uma afirmação que eu fiz aqui no canal e que eu fui muito combatido por algumas pessoas, sei lá, se porque assistiam outros canais e pelos outros canais terem mais inscritos, acreditavam mais nos outros canais do que na apuração que a gente fazia, ou se lia em algum lugar e repetia. Foi muito dito que o Felipe Luiz não iria aceitar o comando do Flamengo porque não conhecia esses jogadores. Espia só um detalhe. Conheço bem esse elenco, eu joguei praticamente com todos eles e meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias e que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. Com certeza essa experiência no Sub-17 foi muito válida, foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão, foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso e cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo e aí recebi a oferta de treinar o Sub-20, também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada, então me deu toda essa experiência, essa vivência, porque uma coisa eu sempre pensei durante muitos anos como treinador, mas viver como treinador era uma experiência nova e realmente é a paixão, é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. Viram as palavras do próprio Felipe Luiz? Ele conhece praticamente o elenco todo, é aquilo que eu vinha falando para vocês. Ele não conhece apenas o Plata. O resto tudo, ou ele jogou junto em algum momento, ou ele jogou contra. O Plata talvez seja o único jogador que ele não conheça de verdade. Não tenha jogado contra, não conheça de verdade. Agora o Alcaraz ele jogou contra. O De La Cruz ele jogou contra. O Alexandre ele jogou na seleção, jogou contra também. Então eu vinha dizendo para vocês o seguinte, essa história do Felipe Luiz, que ele não conhece o elenco, isso é balela, isso não existe, ele conhece esse elenco sim. E aí foi um bando de pessoas falando comigo que não era assim, que ele não conhecia, que bababá. Bom, o fato é o seguinte, graças a Deus a apuração foi feita da maneira correta e garanto para vocês aqui, se o Felipe Luiz estiver fazendo um bom trabalho, um trabalho consistente, se ele estiver conseguindo domar os jogadores do Flamengo, se ele estiver conseguindo segurar o ímpeto do ego desses jogadores, ele vai ser o treinador do Flamengo para o próximo ano, tá? E aí tem um detalhe importante. Até o Gabriel Barbosa agora tá mais animado, tá mais sorridente, porque sabe que o contrato dele pode ser renovado. Com o Felipe Luiz trabalhando no Flamengo, e com os dois sendo muito sinceros um com o outro, já falei para vocês, Felipe Luiz ficou 3 meses sem conversar com o Gabriel. Isso mostra uma identidade um com o outro, uma intimidade visceral um com o outro. Você pode falar rasgado na cara, você pode jogar rasgado na cara, você pode cobrar rasgado na cara. Isso vai ser muito bom pro Gabriel, porque o Gabriel agora com o Felipe Luiz ou vai ou racha. E ele está na expectativa agora de conseguir a renovação contratual intercedida pelo treinador Felipe Luiz. Depende apenas do Gabriel jogar bola. Ele jogando bola, ele pode conseguir a renovação contratual sim. E o Felipe Luiz sabe exatamente onde e como o Gabriel joga. Já chegou cumprimentando ele, brincando com ele. E, gente, não interessa se é o Gabriel ou se é o Carlinhos. Interessa ao treinador saber pegar as peças que estão inoperantes ou que estão em baixa e transformar em peças que possam render frutos para o Flamengo. Hoje o Gabriel e o Carlinhos estão no elenco rubro-negro. Então hoje é imprescindível recuperar esses dois atletas, porque se esses dois atletas renderem nos próximos 2 meses, é bom para o Flamengo.
No ano que vem, quando a gente for ao mercado, aí a gente discute os nomes. Por enquanto não tem como ir ao mercado, não tem como trabalhar outros nomes. Então o melhor é recuperar aqueles que estão dentro do grupo rubro-negro. E eu tenho uma expectativa muito grande em cima do Felipe Luiz fazendo esse tipo de trabalho de recuperação em cima dos atletas. Nós teremos um time diferente daquele que o Tite vinha colocando em campo, pelo menos no quesito ofensividade. O Felipe vem falando muito de ofensividade. O Felipe vem falando muito em jogar pra frente. Quer ver só? Espia de novo aí o Felipe Luiz falando o que ele pensa do time ofensivamente. Com certeza, meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols. Viram só, pessoal? Às vezes eu peco por atacar demais. Ataque, Felipe. Ataque o máximo que você puder, meu patrão. Bota o time todo pra frente. Deixa o time todo avançado. E ataque, 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 ataque. A melhor defesa sempre foi o ataque. Enquanto a gente está com a posse de bola trabalhando no ataque, o outro time está só se defendendo, não está conseguindo nos fazer mal nenhum. Agora é importante a gente aproveitar mais as oportunidades que a gente criar. Num jogo contra o Atlético do Paraná, a gente voltou a criar, mas não finalizar. O time fica cercando muito na frente da área e não conclui. Contra o Peñarol, a mesma coisa. O time ficou tocando muito ali dentro da área, ficou ciscando muito dentro da área, mas não executa, não chuta. Vai ser preciso colocar na cabeça dos atletas que o ataque não é feito só de enfiadas de bola, nem de cruzamentos. Chutes também são necessários. Quantos gols a gente já viu o Gabriel fazer, o próprio Pedro fazer, de rebote, de um chute. Se os caras não estiverem preparados para chutar, nós não vamos estar preparados para pegar o rebote. Então é importante a gente chutar mais de fora da área, a gente executar mais as ações de ataque. E o Felipe Luiz me parece estar muito bem preparado para esse tipo de situação. Hoje nós teremos a apresentação do Felipe Luiz, o que já mostra a seriedade que o Flamengo está levando essa promoção do Felipe Luiz. Até o Atlético de Madrid postou nas redes sociais mensagens de apoio nessa nova caminhada do Felipe Luiz. E sinceramente, gente, eu acho que a gente pode estar vendo o nascimento de um novo Diego Simeone, tá? De um treinador que vai ser importantíssimo para o futebol mundial. O próximo treinador da seleção brasileira a ter êxito numa Copa do Mundo se chamará Felipe Luiz. Podem anotar o que eu estou falando para vocês, tá? Agora é importante, do lado de cá, do nosso lado, a gente dá todo o apoio, todo o carinho, toda a sustentabilidade para o Felipe Luiz fazer o trabalho dele. Se não, se as cobranças forem exageradas em cima de um começo de um trabalho, a gente vai enterrar ou vai atrasar muito as chances do Felipe Luiz se tornar o grande treinador que ele tem potencial para tornar-se. Ele é flamenguista, ele é doido com o Flamengo, ele trocou a Santa Catarina pelo Rio de Janeiro, ele está disposto a fazer o melhor e a comissão técnica dele também. Então, que a nação rubro-negra apoie, independente do que acontecer na Copa do Brasil, independente do que acontecer no Brasileiro. Claro, vendo evolução na equipe. Aliás, contra o Corinthians, a gente vai pegar uma equipe que está numa fase melhor do que o Flamengo, mas que vive dias de cobranças pesadas em cima do tal do Depay. Depois da derrota para o São Paulo no final de semana lá em Brasília, os torcedores corintianos detonaram com o Depay, mas detonaram mesmo. As cobranças foram viscerais em cima do atacante holandês. Ou seja, os caras também não estão lá essas coisas todas, não. No Campeonato Brasileiro estão na zona de rebaixamento, não conseguiram sair por conta da derrota para o São Paulo. A Copa do Brasil é a única coisa que os caras têm para disputar esse ano, além de tentar escapar do rebaixamento. E seria lindo ver o Flamengo vencendo os corintianos na Copa do Brasil e eles sendo rebaixados com Depay e tudo mais no Brasileirão. Já imaginaram um cenário com Fluminense e Corinthians rebaixado?
Que lindeza que seria? Pois é, vamos sonhar, né? Voltando a falar de Flamengo, o Pedro ontem passou a fazer seu tratamento no Ninho do Urubu. A recuperação até então era tão somente na casa dele. Agora não, agora ele já está no Ninho, já está na convivência com os jogadores e, gente, é claro, falta muito tempo para o Pedro retornar, mas ele estando junto com um grupo de jogadores, a vivência, a convivência com os atletas já fazem ele ficar mais feliz, já faz ele se sentir melhor e aí a recuperação pode acontecer de maneira mais rápida. Olha o caso do Michael, era previsto 60 dias para ele retornar, ou seja, depois da segunda quinzena deste mês de outubro, que começa hoje, e amanhã ele vai estar à disposição do Felipe Luiz para esse jogo contra o Corinthians. Então foi muito antecipado a volta do Michael. Esperamos que tenha sido tudo feito com consciência, tudo trabalhado da maneira correta para o Michael não jogar alguns minutos amanhã e acabar sendo estourado, né? Mas o fato é que ele está treinando sem limitações com o grupo de jogadores do Flamengo e amanhã o Felipe Luiz vai ter o Mischa para poder jogar do lado direito, do lado esquerdo e o tempo que a comissão médica deixar. Só notícias boas no Mengão, nação. Bom, ontem, Pedro Paulo, candidato a presidente do Flamengo, também registrou sua chapa e o Rodrigo Dunches também. Então nós temos de chapas registradas ontem, Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Dunches de Abranches, Pedro Paulo, Luiz Eduardo Batista Ubap e Valim Vasconcelos. Essas 5 chapas estão concorrendo à presidência do Flamengo de verdade. E a partir de agora, ninguém mais pode inscrever chapas. Acabou. Nação, confesso, tô numa capa danada por causa desse resfriado. Mas eu tô muito animado com o Flamengo do Felipe Luiz. Tamo juntos. Curta, compartilha, comenta, se inscreva no nosso canal e chama geral para se inscrever. Mais uma vez a gente conseguiu provar para vocês o quão sério é o nosso trabalho, sem chutes e sem ficar lendo matéria dos outros, fazendo jornalismo de verdade, correndo atrás da informação. Isso dá muito trabalho. Torne-se membro VVP e ajude a gente a continuar com esse trabalho de falar a verdade, doa quem doer. Clica no link, clica no botãozinho Seja Membro e torne-se membro VVP por apenas R$ 1,99. Tamo juntos e misturados. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.